Fala, Valdos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou estudante do mercado financeiro e nesse vídeo de hoje eu quero convidar você para uma reflexão. Hoje eu estou lendo aqui a palavra, estou aqui no meu cenário, vamos começar a estudar daqui a pouquinho e resolvi ler esse trecho aqui e aproveitei para poder gravar um vídeo também. Eu acredito que você já ouviu essa passagem das Sagradas Escrituras onde fala: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 ou até com 8, pois não sabe o mal que há de vir sobre a terra. E quando nós lemos essa passagem, nós aprendemos uma série de lições para a nossa vida, tanto pilar espiritual, material, financeiro, emocional, uma série gigantesca de aprendizados quando nós lemos essa passagem inteira. E eu lendo essa passagem aqui, eu gostaria de fazer uma reflexão junto com vocês. Então peço que você me acompanhe aí junto com a sua Bíblia, para que nós venhamos ler, meditar e aprender acerca da palavra de Deus e como isso pode impactar a nossa vida. Principalmente, como nós falamos acerca de investimentos aqui, quais são as lições que isso nos ensina para o mundo dos investimentos também, ok? Então venha comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11, a partir do versículo 1, aonde Salomão ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Essa primeira passagem aqui está falando acerca de você semear, ok? Quando nós lemos essa passagem como um versículo isolado, sem considerar o contexto, muitas pessoas interpretam que você tem que pegar o teu pão, ou seja, o fruto do teu trabalho, e simplesmente repartir com a pessoa, porque depois de alguns dias você receberá esse fruto 100 por 1. Mas o contexto aqui é claro. Mais para frente vai falar acerca da juventude e depois vai falar da velhice. Então, o contexto desse escrito aqui do 11 de Eclesiastes está falando acerca de você pegar aquilo que você tem e você trabalhar, ser alguém diligente, ou seja, você saber gerenciar aquilo que você tem. Você ter uma ideia na sua mente e você começar a agir o quanto antes e não esperar pela condição perfeita. E você vai entender ao longo dessa nossa leitura aqui a reflexão que nós vamos tirar de dentro desse texto. Então ele fala: lança o teu pão sobre as águas, ou seja, o que você tem na sua mão? Qual que é a sua ideia? O que você está pensando em fazer? Então você vai começar a agir, você vai começar a executar. E ele fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ou seja, você começa, você coloca esforço, você planeja, você organiza e você acha o norte. Aí ele fala: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe o mal que há de vir sobre a terra. Aqui ele está falando de você diversificar. Por exemplo, no mundo do investimento tem uma regra clara, que quando você pega e vai montar uma carteira de investimento, você nunca pode colocar todo o seu dinheiro em um único ativo. Porque se aquele ativo cair, você perde tudo. Você nunca pode colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se aquela cesta vier a tombar, todos os ovos irão quebrar. Então o texto aqui ele é bem claro, ele está falando acerca de diversificação. Como você não sabe qual a semente que vai vingar, então alguém quando vai semear no campo, ele simplesmente não pega uma semente e joga aquela semente e vai embora. Pelo contrário, ele pega várias sementes, ele prepara a terra e ele lança, ou seja, ele diversifica essas sementes. A mesma coisa no mundo dos investimentos. Você pega o seu dinheiro e você distribui ele em diversos ativos que têm fundamento, ativos que são sólidos, ativos que você vê um potencial de valorização. Se um não dá certo, mas por você ter aportado no outro e estar sempre
fazendo esses aportes, o outro acaba compensando. E uma carteira que nós chamamos carteira antifrágil, inclusive a referência desse livro aqui, do Nassim Taleb, Antifragilidade, é uma carteira que os ativos eles se contrapõem, ou seja, quando um está subindo, tem outro que está caindo ou está neutro. E aí, quando vem uma crise geral nos mercados, você tem bons ativos que eles acabam se beneficiando dessa crise e valorizando exponencialmente. Então, aqui o autor está falando de diversificação. Claro que nós podemos aplicar em um contexto para ajudar as pessoas, ok? Nós podemos tirar isso aqui como uma lição também para ajudar, para fazer o bem sem olhar quem, mas essa não seria a melhor referência. Não seria a melhor referência de acordo com o contexto, porque todo texto tem o seu contexto. E mais para frente ele vai dizer: estando as nuvens cheias, derramam o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, ali ela vai ficar. Quem somente observa o vento nunca semeará. Ou seja, você precisa entender a regra da vida, a regra do local onde você está. No local, quais são as complicações, quais são as leis, qual é a sua real situação. A partir disso, você vai entender, existe um nível de dificuldade no lugar em que eu estou. Existe um nível de dificuldade no que eu quero aprender. Existem vários obstáculos no projeto que eu quero executar. Essas são as regras do jogo. Por exemplo, quando nós pegamos aqui o Brasil é extremamente complexo. Só que quando nós aceitamos a realidade de que o Brasil é um país extremamente complexo, de que dificilmente esse lugar vai mudar, a partir desse ponto é que nós começamos a agir baseado na realidade, sem querer esperar por um milagre que vai acontecer amanhã, que do dia para a noite tudo vai virar um mar de rosa. Entende? Então, você não espera o momento oportuno. Mais para frente ele fala: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se tornam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fez todas as coisas. Aqui ele está falando, você tem que pegar a semente que você tem, lançar, cuidar dela, não esperar o momento perfeito, porque quem somente observa o vento na hora de semear, ele nunca semeia. Ou seja, quem espera o momento ideal, o local certo, a hora certa para poder começar a agir, para poder tomar uma decisão e fazer alguma coisa, nunca vai fazer nada, porque o momento certo não existe. Ok? Tudo que nós vamos fazer na nossa vida tem um pé de sorte muito grande. Inclusive tem vários livros e estudos científicos que comprovam isso, de que a maioria das pessoas que conseguem chegar em algum lugar, elas também contam com a sorte. Não é simplesmente esforço seu, não. Entende? E a própria Escritura vai falar que o destino está na mão de Deus, e Salomão ele faz também uma referência à sorte, entende? É claro que nós sabemos que essa sorte nós entregamos na mão de Deus. Deus, ele é o provedor de todas as coisas na nossa vida, e os nossos caminhos é ele quem cuida. Nós não podemos descartar também a possibilidade de, em um golpe de sorte, algo virar na nossa vida e nós conseguimos obter aquele resultado fora da curva. Entende? Então, como nós não sabemos como o vento se forma, para onde o vento vai, de onde ele vem, para onde ele vai, como nós não sabemos como os ossos de uma criança se formam dentro do ventre de uma mulher grávida, ou seja, é algo extremamente miraculoso, como que surge a vida ali dentro, como que brota algo tão fabuloso e nós não conseguimos copiar, assim como nós não compreendemos, existem coisas que são mistérios. Existem coisas que são mistérios, nós vamos passar a nossa vida inteira tentando achar uma resposta, não vamos conseguir obter essa resposta. Nós temos que entender a realidade das coisas e agir a partir disso. Falar, eu não sei qual é o momento ideal, mas eu não vou ficar parado aqui esperando alguém vir falar para mim, olha, esse é o momento ideal, olha, o vento agora está favorável, nós estamos na estação de plantação perfeita, planta agora que vai dar certo. Não existe isso. Todas as vezes que nós saímos da nossa casa, existe o risco de nós sofrermos um acidente, de nós morrermos, de nós sermos atropelados, ok? Mas também existe uma grande probabilidade de nós conseguirmos chegar no nosso destino, fazer o que tem que ser feito e voltar para nossa casa e descansar no outro dia. Então existem várias probabilidades, e quando nós entendemos a realidade e não queremos o quê? Mudar a realidade que não está ao nosso alcance, nós entendemos que o mundo é assim desde que o mundo é mundo.
que nós precisamos fazer a nossa parte, e se quisermos mudar alguma coisa, nós temos que mudar a nós mesmos, aí sim, nós estamos prontos para poder começar a agir de acordo com a realidade. E mais para frente ele fala, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, referente ao que nós já falamos aqui. Você vai lançar as suas sementes. Você vai continuar trabalhando. E você vai observar e ver qual é a que vai vingar. Você não vai simplesmente lançar uma semente. Você simplesmente não vai investir em uma única coisa. Porque você não sabe qual delas vai dar bom. E por você não saber qual delas que vai dar bom, você diversifica e você continua trabalhando, investindo, estudando, estruturando, aprendendo e aplicando para poder você ver os frutos daquele resultado que você está fazendo. Entendeu? Então, ou seja, esse texto aqui, literalmente ele está falando em você começar a fazer algo, começar a se coçar, executar e não parar. Ser constante. Ser constante. E principalmente, mais para frente nós vamos entender que se trata também de escolhas enquanto nós somos jovens. E mais para frente ele vai dizer, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Aqui ele está falando que você deve aproveitar a vida. Não como se não houvesse amanhã, não baseado em prazeres, mas você deve celebrar a partir do momento em que você acorda e olha para o sol e você vê ele nascendo. Você deve dar graças a Deus, você deve manifestar a sua felicidade, você deve ser grato. E ainda ele vai aprofundando, ele fala, ainda que o homem viva muitos anos, você deve se alegrar, você deve aproveitar os momentos da vida. Embora você seja alguém feliz, não significa que não virão momentos de adversidade. Mas em tudo você tem que compreender que, assim como a felicidade ela não é para sempre, os momentos de dificuldade também não é para sempre. E aqui ele faz uma referência, porque tudo isso é vaidade. Essa palavra vaidade quer dizer o quê? Passageiro. Tudo que nós fazemos aqui na Terra é vaidade porque é passageiro. Vem e vai. Tudo tem um começo, um meio e um fim. É por isso que o cristão ele acredita na eternidade. Ok? Então, Salomão ele fala sempre muito disso acerca de vaidade. Depois que ele chegou na velhice, ele começou a escrever acerca disso e ele entendeu que vaidade é passageiro. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui é vaidade porque ela tem o seu final, ela tem o seu limite. E no final da vida é que nós despertamos para uma série de coisas, uma série de aprendizados importantíssimos. E aqui, para fechar esse contexto, ele fala, alegre-se, jovem, nos teus caminhos, na tua juventude. Regozije-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Porém, saiba que de todas estas coisas, Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e a amargura, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. De novo, ele está falando, jovem, aproveite, seja alguém alegre, seja alguém feliz. Tira do teu coração a murmuração, a amargura, o rancor, porque essas coisas são destrutivas. Tanto a juventude quanto todos esses tipos de sentimento, tudo que nós estamos vivendo aqui é vaidade, ou seja, é passageiro. Então, portanto, esse contexto aqui está dizendo para que nós temos que pegar aquilo que está na nossa mente, o projeto que nós temos, lançar a semente na terra, as várias sementes sobre a terra, trabalhar, estudar, estruturar todo esse projeto, continuar sendo diligente, aproveitar cada momento, cada minuto, desfrutar desse processo, não acreditar em fantasia de que não vai ter momento de dificuldade. Pelo contrário, vai ter momento de dificuldade, de adversidade, mas por todos eles nós iremos passar porque são passageiros, são vaidade.
e ter consciência de que todas as nossas escolhas, Deus, ele vai pedir conta delas. Ou seja, todas as nossas escolhas têm consequências. Tudo que nós fazemos tem as consequências. E não adianta nós ficarmos presos em rancor, em amargura, em dor, porque todas essas coisas também vão passar. E vai chegar o momento da nossa velhice. E esse vídeo aqui ele é um complemento do vídeo anterior, porque mais para frente ele vai falar: lembra-te do teu Criador, jovem, no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e você chegue e fale que não tem mais neles contentamento. Entende? Então, muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. E a lição que eu tiro desse vídeo aqui é: nós temos que tomar a decisão de agir, diversificar, planejar e contar, sim, com um golpe de sorte. E principalmente, enquanto nós somos jovens. Porque lendo esse texto, ele nos dá a consciência do que é envelhecer. Não significa que quando nós ficarmos com a idade avançada, nós teremos uma velhice cheia de enfermidades e de dor. Cada vez mais a tecnologia vai avançando e as pessoas vão ganhando consciência de ter uma vida saudável. Só que nós perdemos muito a nossa vitalidade. Vai chegar um momento, ao qual o texto mais para frente se refere, de que nós iremos morrer. Então, nós recebemos um choque de realidade quando nós lemos isso aqui, principalmente quando nós somos jovens. E nós aprendemos muita coisa. E está aqui a importância de você ler a palavra, você meditar, você refletir acerca do que ela quer nos comunicar. E a partir disso nós tomarmos a nossa decisão. Portanto, é uma honra tê-lo aqui conosco. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e será um prazer ter cada um dos senhores, as senhoras aqui e senhoritas também, ok? Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tamo junto, Vaz.